Ninguém prestava atenção naquela casa. Ela ficava no fim de uma rua esquecida, com muros rachados, janelas sempre fechadas e um silêncio que incomodava. Os vizinhos evitavam passar por ali à noite. Diziam que algo não estava certo. E no centro de tudo estava Dona Alzira, uma idosa que vivia completamente sozinha, ou pelo menos era isso que todos pensavam. Dona Alzira já não recebia visitas há anos, não tinha filhos por perto, nenhum parente conhecido e raramente saía de casa. Mas havia algo estranho. Toda noite, exatamente às 23 horas, uma luz se acendia no quarto dos fundos, sempre no mesmo horário, sempre por poucos minutos. E depois, escuridão total. No começo, ninguém ligou, mas com o tempo, aquilo começou a chamar a atenção. Um dos vizinhos, Carlos, decidiu observar. Naquela noite, ele ficou de olho da janela de casa. 23 horas, a luz acendeu, mas dessa vez, ele viu algo diferente. Uma sombra. Não parecia ser de uma pessoa só. Pareciam duas. Carlos sentiu um arrepio. Como aquilo era possível? Dona Alzira morava sozinha. Ou será que não? Nos dias seguintes, o comportamento estranho continuou. E mais coisas começaram a acontecer. Objetos apareciam fora do lugar no quintal. Portões que ninguém lembrava de ter aberto estavam escancarados e um som baixo, como se alguém estivesse sussurrando dentro da casa. Os boatos começaram a se espalhar pela vizinhança. Alguns diziam que a idosa estava ficando louca, outros que ela escondia alguém. Mas havia também quem acreditasse em algo muito pior. Até que, em uma noite chuvosa, tudo mudou. Um grito alto, desesperado, vindo da casa de Dona Alzira. Os vizinhos se assustaram. Carlos foi o primeiro a correr até o portão. Chamou por ela, nada. A porta estava destrancada. O coração acelerado. Ele entrou. A casa estava escura, fria, silenciosa demais. Ele andou devagar pelo corredor, até chegar ao quarto dos fundos, aquele onde a luz sempre acendia. A porta estava entreaberta, e quando ele empurrou, congelou. O quarto estava cheio de fotos, centenas delas pregadas nas paredes, espalhadas pelo chão. Fotos antigas, de várias idosas, todas diferentes, mas com algo em comum. Todas tinham sido dadas como desaparecidas. Carlos sentiu o corpo gelar. O que era aquilo? No meio do quarto havia uma cadeira, e nela estava Dona Alzira, imóvel, com um olhar vazio, mas ainda viva. Ela virou lentamente a cabeça e olhou diretamente para ele, e disse algo que ele nunca esqueceria: elas não foram embora. Carlos não entendeu, mas naquele momento a polícia foi chamada. Quando chegaram, encontraram algo ainda mais perturbador: um compartimento escondido atrás de um armário, uma passagem estreita que levava ao porão da casa. E lá embaixo, o porão não era comum. Havia camas improvisadas, roupas, objetos pessoais e sinais claros de que alguém havia vivido ali. Não apenas uma pessoa, mas várias. A investigação começou imediatamente. E o que descobriram chocou toda a cidade. Durante anos, Dona Alzira acolhia idosas abandonadas, mulheres esquecidas pela família, deixadas para trás, sem ninguém, mas por algum motivo, nenhuma delas permanecia.
Elas simplesmente desapareciam. Sem registro, sem explicação, sem deixar rastros. A polícia tentou interrogar Dona Alzira, mas ela repetia sempre a mesma frase: eu só queria que elas não ficassem sozinhas. Dias depois, um detalhe mudou tudo. Uma das fotos encontradas no quarto foi reconhecida. Uma senhora que havia desaparecido há mais de 10 anos e que, segundo registros, tinha sido vista pela última vez entrando naquela casa. O caso virou manchete. A cidade inteira entrou em choque. Quem realmente era a Dona Alzira? Uma mulher solitária tentando ajudar, ou alguém escondendo algo muito mais sombrio? Mas o maior mistério ainda estava por vir. Durante a limpeza do porão, um dos investigadores encontrou algo enterrado no chão. Uma caixa antiga, pesada. Quando abriram, o silêncio tomou conta do lugar. Dentro da caixa havia cartas, muitas cartas, escritas à mão, por várias idosas diferentes. Todas com mensagens parecidas. Obrigada por não me deixar sozinha. Eu não tinha mais ninguém. Você foi a única que me acolheu. Mas a última carta era diferente. Tinha apenas uma frase: eu sei o que você fez. Depois disso, Dona Alzira nunca mais falou. Foi levada para uma instituição. E o caso nunca foi totalmente resolvido. Até hoje, ninguém sabe ao certo o que aconteceu com aquelas idosas. Alguns acreditam que ela realmente tentou ajudar e algo deu errado. Outros acreditam que existe um lado muito mais sombrio nessa história e que talvez nunca venha à tona. Mas uma coisa é certa: naquela rua, ninguém nunca mais passou tranquilo à noite. Porque às vezes, o maior mistério não é o que desaparece, mas o que permanece escondido por trás do silêncio.